chamo João Luiz Correia Júnior e moro no estado de Minas Gerais. O que estarei contando a todos vocês não aconteceu comigo, e sim com o meu pai. Eu cresci sem conhecer o meu pai. Nunca me falaram o real motivo de meu pai ter deixado nossa família. Foi então que um dia, depois que eu completei 20 anos, que minha avó me chamou para termos uma conversa e me contou tudo que eu estarei relatando a vocês. Não desacredito do que minha avó falou. Ela não teria motivos para sair com esse tipo de conversa para mim. Em 1990, minha mãe e meu pai moravam em um pequeno pedaço de terra, que foi dado por meu avô, o pai de minha mãe, para que meus pais pudessem dar um começo em suas vidas. Fazia pouco tempo que tinham se casado, então meu avô cedeu parte de sua terra, para que construíssem uma casa e também pudessem estar lidando com hortas e alguns animais. Minha avó me falava que era bonito de ver a empolgação, tanto de meu pai como de minha mãe. Muitas vezes varavam a noite, lidando para que a casa ficasse pronta. Minha mãe sempre foi muito guerreira, nunca foi de escolher serviço. Se precisasse abrir um eito na enxada, ela não media esforços. Agora, devido à idade avançada, ela já está cansada, tomando alguns remédios controlados. É mais do que justo que agora eu retribua tudo o que ela fez por mim. Então, como eu ia dizendo, depois de um certo tempo, meus pais conseguiram terminar a casa. Meu pai cercou aquele pedaço de terra. Me lembro da minha avó me falando com essas palavras: meu filho, em uma certa manhã, tão logo o dia começou a alvorecer, seu pai entrou em nossa casa. E era fácil perceber que ele estava com o semblante de quem tinha visto o próprio diabo. Seu rosto mostrava dúvidas, incompreensão e medo. Então ele e seu avô saíram andar pela propriedade. E em conversa, ele relatou que durante a madrugada, algum animal de porte muito grande começou a se esfregar na parede do quarto deles. Sua mãe, devido ao cansaço, não se acordou com o barulho. Mas seu pai contou a seu avô que o que estava atrás da casa em determinado momento resmungava grosso como uma pessoa, mas também rosnava como um cachorro. Seu pai se levantou bem devagar, pé por pé, e quando resolveu sondar pela janela, ele conta que o que viu naquela noite só poderia ser o próprio demônio. Ele conta que o que estava atrás da casa andava como uma pessoa. Tinha o corpo coberto por pelos negros, a cabeça era de um cachorro, com longo focinho, e sua boca era enorme. Ele contou a seu avô que o próprio demônio estava rodeando a casa. Falou também que aquele ser que ele viu tinha as pernas quebradas para trás, e se babava muito. Quando perguntei à minha avó que animal era esse, ela falou que meu pai não sabia dizer, mas ela e meu avô tinham uma desconfiança, e ela continuou falando. Depois disso foi seguido por quase uma semana. O que vinha visitando as terras que seu avô deu a seu pai tinha um motivo para estar à espreita da casa. E esse motivo era você. Então naquele momento eu fiquei sem palavras e perguntei o que eu tinha a ver com o aparecimento dessa criatura. Minha avó me falou que depois de uma semana, minha mãe comunicou a todos que estava grávida. E no mesmo momento em que ela deu a boa notícia, depois que ficamos somente eu e seu avô em nossa casa, seu avô me falou que teria que fazer alguma coisa, pois a criatura que vinha visitando a casa não descansaria enquanto não pegasse sua mãe, pois ela estava gerando você em seu ventre, e a criatura sabia disso. Quando a perguntei que criatura seria, ela me falou que jamais pensou ver essa criatura pelas redondezas, e falou que o que estava à espreita era um lobisomem. Amigos, quando ouvi isso, confesso que até cheguei a acreditar que só poderia ser história. Mas depois de ouvir ela falar que durante a gestação inteira de minha mãe, o lobisomem ficou a perturbar meus pais, fiquei quieto e não falei mais nada. Minha avó então me falou que na noite em que minha mãe se arruinou, no momento em que meu pai correu avisar meus avós que a bolsa de minha mãe tinha se rompido, meu avô o chamou até um quarto da casa e lá o entregou uma arma municiada e falou para meu pai que essa noite ia ser difícil, que meu pai se preparasse.
pois era evidente que o lobisomem retornasse até a casa de meus pais. Então, depois que chegaram e minha avó foi até o quarto para começar a preparar minha mãe, no momento em que minha avó estava fazendo o parto, a fera apareceu e estava se esfregando sobre a parede. Minha avó conta que quando o lobisomem ouvia os gritos de minha mãe, aquela fera também berrava atrás da casa e se jogava na parede. Foi então que meu avô trancou a porta do quarto e falou que não se preocupassem, pois tudo iria ficar bem. No momento em que minha avó me contava tudo isso, minha mãe entrou na casa de minha avó. Então ela pediu para que minha avó parasse de falar tudo aquilo para mim. Minha mãe se assentou em uma poltrona à minha frente e ficou me olhando. Então baixou a sua cabeça e ficou em silêncio. Eu via ela soluçar e suas lágrimas caíam no chão de madeira da casa de minha avó. Então minha mãe começou a falar que no momento em que ela deu o seu último grito e eu vim ao mundo, o lobisomem ficou embestiado do lado de fora da casa e era possível ouvir ele correndo por todo o terreno. Mas em determinado momento, devido ao meu choro, a fera acabou se jogando sobre a porta e conseguiu a derrubar. Naquele momento, minha mãe conta que meu avô e meu pai abriram fogo contra o lobisomem. No quarto que minha mãe estava, só escutavam os gritos da fera e os tiros que eram dados para tentar afugentar a criatura. Então tudo ficou calmo novamente. E no momento em que minha mãe começou a chamar meu pai, ele entrou no quarto e me viu pela primeira vez. Então não demorou muito para que meu avô o chamasse novamente. E falou que a fera estava andando pela mata e iria tentar chegar até a casa novamente. Minha mãe me falou que meu pai a olhou e falou: "Nosso filho é lindo." Então, antes de sair do quarto, meu pai falou para minha mãe que eu me chamaria João Luiz Correia Júnior. E pela primeira vez, ela me falou que meu pai se chamava João Luiz Correia, devido a ter achado que meu pai tinha abandonado minha mãe, com um filho nos braços, e eu nunca quis saber nem seu nome, muito menos eu queria saber quem ele era. Foi então que minha mãe me contou que meu pai falou que sempre ia amar ela, pois o maior presente que ele já tinha recebido na vida estava naquele momento nos braços de minha mãe. Se despediu de minha mãe e de minha avó e voltou para a sala. Falou com meu avô e pegou também a sua arma. E no momento em que o lobisomem investiu contra a casa novamente, minha mãe me contou que meu pai olhou para meu avô e pediu que nada do que estava acontecendo naquele momento fosse me contado. Também pediu para que meu avô e minha avó ajudassem a minha mãe a me criar. Depois disso ele foi de encontro ao lobisomem e abriu fogo contra a criatura, que no mesmo momento correu para a mata, e meu pai acabou indo atrás. Minha mãe me contou que era possível ouvir os gritos que aquela criatura dava, seguidos dos tiros que recebia, e não demorou muito para os tiros pararem. A criatura não voltou mais, e infelizmente, meu pai também não. Todos acham que meu pai conseguiu acabar com aquele ser, mas minha mãe também acha que antes de morrer, aquele ser acabou tirando a vida de meu pai. Depois de ouvir tudo isso, eu fiquei quieto por um pequeno tempo. Sabe quando passa um filme na cabeça? Foi isso mesmo que me aconteceu. Foi um filme em minha cabeça, durante todo o tempo, e eu acreditei que meu pai tinha nos abandonado. Tinha deixado minha mãe, no momento em que ela mais precisava. E agora a verdade foi me dita. Eu me senti muito envergonhado por pensar tão mal de meu pai, por achar que ele não tinha sido homem, e agora entendo que ele só não está mais junto a nós porque, para proteger a mim, a minha mãe e meus avós, ele acabou dando a sua própria vida. Hoje em dia falo com orgulho em meu peito. Meu pai foi um herói sem medalha. Meu respeito ele tem e sempre vai ter, até o dia em que eu der meu último fôlego de vida, e também está em minhas orações, que faço todas as noites. Boa noite.